Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Imediatamente Jesus obrigou os seus discípulos a subir na barca e a passarem ante dele a outra margem do lago. Enquanto despedidas as turbas, subiu só a um monte para orar. Quando chegou a noite, achava-se ali só. Entretanto, a barca, no meio do mar, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Ora, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, quando o viram andar sobre o mar, turbaram-se e disseram: "É um fantasma." E, com medo, começaram a gritar. Mas Jesus falou-lhes imediatamente, dizendo: "Tende confiança, sou eu, não temas." Pedro, tomando a palavra, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, por sobre as águas." Ele disse: "Vem." Descendo Pedro da barca, caminhava sobre a água para ir a Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte, temeu e, começando a submergir-se, gritou, dizendo: "Senhor, salva-me." Imediatamente, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Depois que subiram para a barca, o vento cessou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Tendo atravessado o lago, foram para a terra de Genesar. Tendo-o reconhecido o povo daquele lugar, mandaram prevenir toda aquela região, e lhe apresentaram todos os doentes. Estes rogavam-lhe que os deixasse tocar, sequer a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam curados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje também somos chamados a buscar essa comunhão com o Filho do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje também somos chamados a buscar essa comunhão com o Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Unidos a Cristo pela oração, as tempestades dessa vida não deixarão de acontecer, mas sairemos vitoriosos, fixando nosso olhar e coração em Jesus, a exemplo de Pedro. Aqui está o ensinamento, irmãos da igreja, onde que nós vamos trazer para a nossa vida. O que o texto diz para mim? Que eu não posso tirar meus olhos de Jesus. Vamos lá. O mar simboliza para nós, como a gente vê aqui, as ondas agitadas. A barca é a nossa vida. As ondas agitadas são as doenças, tribulações, agitações, né? Sobre o mar, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Então, quando Jesus caminha sobre o mar, ele caminha sobre todas as dificuldades, né? E ele convida Pedro. Então Pedro caminha pela força da fé em Cristo Jesus. Porém, quando Pedro tira os olhos de Jesus, acontecem os problemas. É quando a gente tira os olhos de Jesus, diante dos problemas, diante das dificuldades, onde que a gente quer afundar. Mas Jesus pega da nossa mão e nos levanta e diz: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Querido irmão, com essas palavras, o Senhor nos ensina a não tirar os olhos dele, não tirar os olhos fixos de Jesus. De que forma? É estar unido a Cristo, é servindo ao Senhor o tempo inteiro, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Seja um homem de Deus, seja cristão, seja a presença de Jesus no teu olhar, no teu falar, no teu proceder, irmão. Isso aí que você consegue vencer todas as batalhas da sua vida, as ondas fortes, as agitações. De que forma? Não tirando os seus olhos de Jesus. O tempo inteiro Jesus dentro do meu coração. O tempo inteiro Jesus nos meus pensamentos. O tempo inteiro buscando a face do nosso Senhor. Que isso possa acontecer no nosso dia a dia. É difícil? Não. Basta a gente querer. No íntimo do nosso coração, Jesus fazer morada, uma morada que somente a eternidade pode nos unir ainda mais a Jesus.
porque é um coração que fica adorador, é um coração que fica unido a Cristo de uma forma que todas as agitações deste mundo não vai te afundar, meu irmão, não vai deixar você perecer. Por quê? Porque eu estou caminhando em direção de Jesus, com um olhar fixo. Se eu vacilar, se faltar fé, Ele vai me segurar pela mão e eu vou levantar novamente. Coloca a mão no teu coração agora com essas palavras, com esse direcionamento, o que o texto diz para mim. Sabe, irmãos, quantas vezes nós temos vacilados na fé? Quantas dificuldades eu tenho enfrentado? Quantos problemas eu tenho passado? Fala para Jesus. Fala diante de Jesus essas dificuldades, essas ondas fortes. Sabe, irmão? E é a presença dele que nos ensina a caminhar sobre os problemas, caminhar sobre as situações. E neste momento, Senhor, nós te clamamos. Dai-nos diante da tua presença, irmos em direção a ti. Como Pedro pede, né? Senhor, eu quero ir em sua direção. Pode vir, Pedro. E ele vai caminhando sobre as águas, o mar da vida, os mares agitados. Pede para Jesus, Senhor, eu quero ir em tua direção. Quero ir em tua direção. Fica os teus olhos em Jesus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei qual que é a agitação que você tem vivido. Mas neste momento, teus olhos estão voltados para Jesus. Xandalai, ali, 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 ali. Xandalai, alamai, ali, ali, ali. Sabe, irmão, como que a gente tira os olhos de Jesus? Quando nos oferece lá o benzimento, quando nos oferece outros lugares a não ser a face de Jesus, e nós queremos ir, nós queremos achar que vai resolver o problema, e vai aumentar o problema, né? Aí vai talvez diminuir, aumenta, por quê? Porque você tira os teus olhos de Jesus, aí vem vacilar, é um vacilão mesmo. Aí não vacilou, daí você pediu para se afundar. Por quê? Porque você tira os teus olhos fixos de Jesus. Não tire os teus olhos fixos de Jesus. Não acredite nas oferendas dos outros. Acredite diante da tua fé. O meu olhar é Jesus Cristo. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode me tirar dessa situação. A não ser Jesus, meu irmão. Não busque em outro lugar. Não busque, não tire os teus olhos de Jesus. Xandalai, ali, 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 ali. Xandalai, alamai, ali, 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 ali. Pessoas tentando fazer maldade para os outros, né? Com pensamentos, com lugares que frequenta. O Senhor está libertando dessa situação. De que forma? Não tire seus olhos de mim. Não vá mais neste lugar, filho e filha. Confessa, irmão, se você foi nesses lugares, que não seja na casa de Deus, que não seja buscando Jesus, confessa, porque não é a situação abençoada na sua vida. Isso pode trazer vários riscos, né? Pode trazer vários problemas. Então, eu te convido a confessar, a buscar confissão e falar ali diante de Jesus, me perdoa, Senhor. Por quê? Porque é uma forma de a gente vacilar muito na nossa fé, é buscar outros lugares. O Senhor está falando muito forte isso, hein, irmãos? Muito forte hoje. Pessoas que estão buscando, estão tirando o seu olhar de Jesus, buscando em outro lugar o teu alimento espiritual, a tua fortaleza, que nós temos que se unir a Cristo Jesus. Como diz aqui hoje, nós somos convidados a nos unir a Jesus Cristo. É a unidade com Cristo pela oração e diante das tempestades dessa vida, que não deixe de acontecer, mas saibamos que sairemos vitoriosos quando nós fixamos o nosso olhar e o coração em Jesus Cristo. Exemplo de Pedro. Que a bênção de Deus esteja sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado